Olá! E aí, tudo bem, gente? Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Parabéns, Belo Horizonte. Parabéns, Belo Horizonte. Parabéns, Belo Horizonte. Parabéns, Baixo. Parabéns, Baixo, é verdade. Parabéns, Baixo Isso. também. Parabéns, Meu Baixo, marido, é. entendeu? Que faz aniversário no dia de Belo Horizonte ou vice-versa. Ele tem um pouco menos do que 121 Tem anos, pouco né? menos, é Belo isso. Horizonte está Deixa completando baixo. 121. Deixa baixo. Deixa baixo, né? Então, este é o último programa nosso deste ano de 2018, mas calma. A gente volta em 2019, não precisa ficar desesperado, nada. Dizem, né? Nós vamos apenas... Dizem. De repente com algumas novidades, né? Sim. Não, de repente, com algumas novidades, não, com algumas Certamente. novidades. Não, porque senão as pessoas vão falar assim, É. meu Deus do céu, voltaram do mesmo jeito? Não, é Não é porque esquema novo. a gente começou a pensar nas novidades há exatamente meia hora, gente. Foi antes da gente começar a gravação. Normal. Mas enfim, normal, né? Mas o intuito desse programa... Como vocês podem ver, hoje não tem tablet, não tem computador, Mas tem tem só suco de laranja. tem suco de laranja, tem só o celular Não tem com internet cerveja, aqui, não tem pinga, marcando- só suco não tem de nada. laranja. Porque hoje a gente praticamente não, a gente não fez uma pauta. Hoje o programa é uma conversa, né? E a gente pediu para vocês durante a semana passada, na verdade, que nos ajudassem a fazer o programa e sugerissem algumas pautas ligadas a Belo Horizonte. Apareceu cada coisa sensacional, né? Já que Belo Horizonte está fazendo aniversário, então na verdade não é que a gente não tem pauta, a gente tem pauta. A pauta é essa. Né? A pauta é BH e aproveitando e fazendo um balanço mesmo porque é uma cidade que definitivamente ferveu em 2018. As pessoas perguntando em quais setores a cidade se destacou, quais figuras, como é que anda, né? Enfim, em algumas alas da cultura, mas né, algumas perguntaram especificamente, por exemplo, música, e a gente vai dar essa geral. Então vamos começar por aí. Vamos começar por aí, que foi uma sugestão do Pedro Blom, não é isso? É isso. Pedro Blom. O Pedro pediu pra gente falar sobre, ele colocou lá, bandas como Young Lights, etc, né? Falar sobre a cena e tal, que é uma especialidade nossa até, né? O Young Lights continua muito atuante, na verdade não acho que assim, foi um ano do Young Lights, assim, não desmerecendo nada, a gente adora o Young Lights, Jairo e companhia, foi o ano que eles mudaram de formação, o Gentil saiu, né? Isso. O Gentil baterista, para ele continuar no projeto dele lá mais acústico agora, e o Jairo, mas assim, o Young Lights continua muito ativo, isso é muito legal. Tocaram, por exemplo, num evento que mostrou que Belo Horizonte continua tendo como é que fala? Um trejeito mesmo pra música indie, não sei, a palavra não é essa não. Mas enfim. Uma vocação. Uma vocação. Obrigado, Fernandinho. Vocação. Fugiu a palavra vocação. Até brinquei no evento lá da Quente, né, no Automóvel Clube, que foi legal, fizeram um festival, né? Foi um dos eventos mais legais do ano, mais né? legais, porque é um local inesperado para esse tipo de evento. E aí fizeram o Build Spill, enfim, tinha o Young Lights, teve o Câmara fazendo um show especial, né? Que dá pistas, né, que as pessoas, de quais as figuras continuam sendo bacanas, mesmo que em outros projetos. André Travassos. O Moons abriu o show, né? O show de lançamento do DVD do tênis, né? Da turnê do tênis do Loborges. Isso mostra sempre uma evolução da banda, né? E dessas figuras à frente dessas bandas. Então, assim, e continua nessa vocação. Eu disse isso, porque entrando no Automóvel Clube, a gente contou com o Bofo, por exemplo, com a Fernanda Azevedo. Pessoas que cumpriram este papel de produzir a cena antes. Na Motor Music. Eu falei, cara, isso é a cara da Motor Music, a cara de vários eventos muito legais que a gente tinha, né, num passado não tão distante, assim. E que Belo Horizonte, enfim, continuou com essa vocação, né? Agora, eu não sei qual é a sua percepção e a sua percepção também, mas a minha é que a gente tá nessa há 20 e tantos anos, né? A gente cobre, a gente frequenta há 20 e tantos anos. Mas eu sinto que esse é o momento mais legal da cidade. Sim. A gente até... Quem falou isso com a gente aqui foi o Aloysio Malab. Algum dos nossos entrevistados falou isso com a gente aqui. Ele também, né? Eu acho que nos últimos anos, eu acho que... A gente já falou, inclusive, sobre isso aqui. Que é um bom geral, né? Eu acho que Belo Horizonte já deu aí inclusive... Não só recebendo grandes shows, né? Eu acho que as produtoras, os empresários, os patrocínios, enfim, a cidade consegue hoje acolher toda a diversidade e as pessoas têm essa vocação de rua, têm essa vocação de promover eventos. Então eu acho que
são nos últimos anos aí, não é esse ano. Bom, você fala da gente sair do indie para o outro extremo, né, que é o mainstream assim, absoluto. Recebeu um dos grandes shows, se não a grande turnê. 2 dos grandes shows das grandes turnês do ano. Assim. Uma médio porte, na verdade, que foi o David Byrne, né? No KM de vantagem. Que do ponto de vista de um show conceitual, né? Cabeção, vamos dizer, que a cara do David Byrne. É sensacional. É um show que percorreu os maiores festivais, já falamos isso também durante o ano, e o Roger Waters. Esse tudo, sim, pelo show mais importante. Foi o show mais importante. E muito legal você pensar que Belo Horizonte hoje olha só, ela é madura, vamos falar assim, o suficiente de falar que recebeu um show do Roger Waters e recebeu um show do David Byrne. 2 vertentes completamente diferentes, mas não tão importantes, assim, todos dois super importantes para a cena, né? E eu acho que assim, a comparação ela sempre existe com outras praças, sempre vai existir mesmo. É óbvio que outras praças que eu digo, sempre São Paulo, sempre Rio. Gostaríamos de ter visto o Nick Cave aqui. Claro que a gente gostaria de ter tido muito mais coisas, mas gente, a gente só tem 121 anos. Mas não é só a cidade isso. É muito nova também. Eu acho que tá fazendo bem o Para Casa. Para 121 anos, a gente está muito bem nesse Para Casa. Formando, inclusive, público novo. E eu acho que é muito legal essa... Tanto, vamos falar de novo, tanto na história de show de rock, de pop, como também a gente fica vendo cada vez mais a Filarmônica enchendo a Sala Minas Gerais, concorridíssimo sempre. Então eu acho que musicalmente Belo Horizonte vai fechar com chave de ouro mesmo. A gente estava falando também, tem a história da gastronomia. Isso, que foi outra pessoa que indicou, a Nina Cardoso, beijo Nina, pediu pra gente falar um pouco sobre a gastronomia de Belo Horizonte rendeu nesse ano. Rendeu alguns dos melhores programas de edição de Com certeza rendeu alguns dos melhores programas. O já tradicional Comida de Boteco, que não tem jeito, ele continua aí firme e forte, mas pra mim a grande surpresa do ano, e que começou ainda, mas eu acho que a gente vai... Na verdade, as 2 grandes, não é surpresas, mas uma é surpresa e a outra já acontece, que é o Circuito Gastronômico de Favelas. Favelas, sim. Que eu acho essa ideia genial, incrível, espero que continue assim por muitos e muitos anos. E a história do Nenel. Como personalidade. Do Baixa Gastronomia, que promoveu um festival também. Está acontecendo o festival, né? Até o dia 23. Né? Até dia 23 de dezembro, então assim... que a gente entrevistou o Nenel, foi um dos programas mais vistos, né? Um olhar maravilhoso sobre a baixa, né, gastronomia de Belo Horizonte. E que é uma coisa legal, porque quando a gente fala em gastronomia, né, a palavra gastronomia, ela acaba sempre ligada a grandes restaurantes, grandes chefes e tal. E que a grande sacada do Nenel foi perceber que tem muito a ver com a gente isso, né? Foi perceber que Belo Horizonte tem a gastronomia, a alta gastronomia ou a média gastronomia, mas que Belo Horizonte, a terra dos botecos, né, sempre teve essa baixa gastronomia ali, convivendo, é o dia a dia, né? É o nosso dia a dia. E na verdade também é uma coisa que é o seguinte, Belo Horizonte, claro que você vai ter grandes chefes, óbvio, né? Sempre tem. Grandes restaurantes, porque tem mesmo. Mas se você falar hoje, perguntar lá fora, Belo Horizonte é conhecida pelo boteco, pela comida de boteco. Né? Então eu acho que esse destaque aí é super merecido ter ainda mais essa visibilidade, porque a história da comida mineira, a história dos grandes chefes, isso aí eles já estão aí, já garantiram o seu lugar, já tem público e são maravilhosos, mas eu acho que a história da baixa gastronomia, que é o que Belo Horizonte realmente é conhecida, é maravilhoso. Quanto mais essa divulgação, melhor. E aí eu acho que gastronomia a gente fechou. A gente ainda tem muita coisa, né? Tem dança, tem teatro, tem, enfim, uma infinidade de... que Belo Horizonte ferveu esse ano também, de festival na rua, continua com a sua vocação. Fizemos na especial rua. do FIT. Fernandinha esteve no espetáculo no do Galpão. espetáculo novo do Galpão, né? Então eu acho que a gente tem... Foi um ano muito... Agora, nem tudo são flores, hein? Nem tudo são flores. A gente termina o ano, tô falando isso porque uma coisa que me veio à cabeça agora, a gente termina o ano com a maior relação carro por habitante do Brasil.
Vocês viram isso? Belo Horizonte. Belo Horizonte tem a maior relação carro por habitante do Brasil. Né? Assustador. Eu Principalmente acho nos dias de chuva e pontos de alagamento. Assustador pontos de alagamento. Mas acho que isso também é reflexo, sempre será, de uma cidade que nunca teve, de fato, investimento em transporte público. É verdade. Então eu acho que isso está diretamente, proporcionalmente a uma cidade, é o que hoje é a quarta maior capital, né, do Brasil, em que você não há transporte público de verdade. Então você fica dependente de quê? A gente foi no ônibus, né? A gente ficou no ônibus, existe o metrô, não, sim, não é metrô, mas que é trem, né? Trem urbano, mas que não cobre a cidade inteira, então, né? Assim, a gente sabe que a história o MOVE poderia ter sido metrô, né? Enfim, tem uma série de coisas aí. Então eu acho que é reflexo, sim, de uma cidade grande que não investiu nesses anos todos em transporte público. Isso é uma coisa extremamente preocupante, porque quando a gente fala de tudo isso que foi legal, né? Tudo isso que foi legal na cultura, na gastronomia e tal. Sim, foram coisas muito legais, tal, mas tudo tá relacionado. A cidade não funciona isoladamente. Então, para você chegar ao bar, você tem que chegar ao bar. Então, o trânsito tem que fluir também, tem que ter uma estrutura para que tudo isso funcione. E eu acho que essa notícia, né, dessa relação carro por habitante, eu li e eu sinceramente fiquei bem preocupado. Fiquei bem preocupado porque eu não vejo, e a gente não vê, né, no dia a dia dos acontecimentos, a gente não vê um futuro melhor para isso. A gente não vê a coisa acontecendo pelo menos a médio prazo. É engraçado que a longo então nem se fala. Desde a Copa das Confederações eu fui a um jogo com meu pai e a gente vem percebendo isso em shows mesmo, né, no Mineirão e tal. Ali no Mineirão ainda é legal porque você tem a opção do MOVE e funciona, né? Que você vai rapidão e enfim. Agora, se for de carro, cara, eles não preparam num esquema especial ou bacana para esses mega eventos. Problemático. É sempre assim, você tem um mega evento num lugar que você sabe que você vai receber 60 mil pessoas, a gente não vê nada diferente. Né, planejado para aquele dia, assim. Então, isso já é uma cidade que tem esse número de carros. A gente está falando de mega evento, mas o que me preocupa mais não é o dia a dia. É o dia a dia. O dia a dia nosso está preocupante nesse sentido. Porque eu acho que assim, o nosso papel aqui é falar de Belo Horizonte, da cultura, de tudo de legal que aconteceu, mas a gente não pode, de forma alguma, fechar os olhos para esse tipo de coisa, porque faz parte do meu, do seu dia a dia, porque para você curtir tudo isso que a gente fala, você precisa ter uma estrutura. E a gente está falando de trânsito, foi uma coisa que me passou pela cabeça, mas tem vários outros aspectos de Belo Horizonte que a gente sabe que pode até existir uma ou outra pessoa bem intencionada na política, em quem gere a cidade e tal, mas são coisas que nós que temos, gente, a gente já passou dos 40, tem 46 anos que eu vivo em Belo Horizonte, eu não vejo as coisas acontecerem da maneira como elas deveriam acontecer. E isso vale o puxãozinho de orelha. Eu acho que a gente precisa dar esse puxãozinho de orelha nesses 121 anos. Nesses 121 anos de Belo Horizonte. Então, gente, para os próximos políticos, fica a dica aí, vamos cuidar melhor da nossa cidade, cortar menos árvores. É verdade. Porque essa cidade um dia foi chamada de Cidade-Jardim. E a gente está vendo cada dia mais árvores sendo cortadas e cortadas e cortadas, não são repostas. Não são. Então, acho também que isso é um grande problema de Belo Horizonte. Nem as árvores, nem o asfalto. Mas olha, vamos deixar para 2019. Eu acho que no final, pelo menos culturalmente, a cidade brilhando. Tá brilhando. Tá brilhando, né? tá. Claro que tem várias coisas. Respirando, né? Respirando de novo, a cidade está respirando. Cultura, então eu acho que tomara que 2019 seja um ano ainda melhor nessa área. E aí, porque a gente falou assim, basicamente, mobilidade urbana. O poder público entender, assim, não tem o metrô, mas também não tem uma solução ainda legal, nada de novo, pensando em ciclovia ou em acesso, né? Que é aqui, desde eventos, o que foi feito, assim? Mas eu acho que a gente falou de poder público, mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte também, tá? Porque claro que existe tudo isso que a gente falou,
mas existem alternativas. Você pode andar a pé, você pode andar de bicicleta, você pode fazer pequenas distâncias ou médias distâncias. Você é uma das pessoas que anda de bicicleta, né? Eu acho que cabe a cada um de nós procurar alternativas, procurar essas saídas. Porque senão, hoje a gente tem a pior relação carro por habitante, amanhã a gente vai continuar tendo e a coisa tende a piorar e projetar um futuro aí não muito agradável, poluente, vamos dizer assim. Gente, feliz 2019 para vocês. Apesar de tudo, feliz 2019 para vocês, ok? Até o ano que vem. Tchau.